Olá, saudações, seja bem-vindo ao seu programa de entrevistas. Hoje o programa vai estar passando com a gente aqui nesse domingo, né, que é o domingo do Dia das Mães. A gente mandar um abraço a todas as mães que assistem. Infelizmente a minha já está em um outro plano, mas a gente sempre manda essa energia positiva também, sempre de gratidão e agradecimento. Então isso também vai extensivamente a todas as mães que assistem aqui o nosso programa aqui no dia de domingo, né? E hoje a gente sempre procura trazer assuntos que sejam assuntos pertinentes e que levem informação para você, leve conhecimento. Por isso que é importante você estar aqui sempre com a gente aqui. Esse programa também sempre fica gravado também no YouTube. Você pode ir lá, se não der para assistir agora, está saindo aí para alguma coisa, vai no YouTube, o programa vai estar lá e você pode, se gostar, dar aquele link lá para a gente, tá bom? Hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante para você, no sentido de quando você tem vários contratos a fazer, quando você tem validações de contrato, quando você tem um processo para fazer hoje, até mesmo a questão hoje, cada vez mais esses processos estão sendo online ou digitalizados. A gente precisa entender quando é que esse documento é válido, como esse documento deve ser validado, como a segurança desse documento. Então, para isso aqui, a gente trouxe duas pessoas que têm um conhecimento que a gente já outras vezes já conversou com eles aqui, mas hoje eles vão conversar comigo especificamente. O meu querido irmão e amigo, Ted Anderson. Saudações. Eu fico feliz sempre de estar aqui no programa Saudações contigo, Saraiva. Não é falta de entrevistado, não, sim, né? Ou não, claro. Foi a escolha... Não, eu convido mais uma vez a escolha feliz. Eu acho que esse assunto é pertinente, é um assunto da atualidade. Hoje as pessoas cada vez mais estão usando esses documentos e a gente precisa entender isso, passar para as pessoas como é essa questão oficial, como é essa questão da validade, como se proteger isso, como garantir isso. Eu fico honrado. E o nosso querido amigo e excelente operador aí de software, Riquelme. Riquelme, seja bem-vindo ao programa também. Saudações. É a nossa primeira vez aqui, tendo essa conversa. Já vim aqui outras vezes, mas normalmente acompanhado pelo Dr. Ted Anderson e também pelo Odion Lon. Mas contigo é a primeira vez. Sim. Vamos fazer tudo para que seja uma boa conversa, né? Bem estruturada, tudo tranquilamente. Então, para começar, aí fica a critério de vocês dois aí, quem me respondeu o seguinte. O que está ali por detrás de uma validação digital? Quais são os elementos tecnológicos que tem hoje? Como uma pessoa que está assistindo a gente e que vai, por exemplo, fazer uma assinatura digital, vai utilizar um documento digital, como é que garante que esse documento tem validade, tanto no aspecto online como no aspecto jurídico? Pronto. Deixa eu tentar fazer uma contribuição inicial aqui. Sim. A minha formação jurídica nos traz essa capacitação. Para começar a entender, eu por muitos anos advoguei no setor de cartório, né, que tinha relação direta com essa questão da legitimação das assinaturas, né, a veracidade, a fé pública das assinaturas. Lá no setor de cartório ainda existem, Saraiva, duas modalidades de assinatura, que é o que a gente chama de assinatura por reconhecimento e assinatura por autenticidade. A assinatura por reconhecimento é aquela que você faz. Você vai no cartório, você foi em algum momento no cartório, você fez aquela ficha cadastral e lá tu apostou várias vezes a assinatura. No geral, eles colocavam 3 assinaturas, às vezes botava rubrica. Sim. E aí, no momento em que você precisava validar a tua assinatura em algum ato, alguém ia no cartório e fazia esse comparativo, validava e ele dava um carimbo. No começo nem existia carimbo, o cara só assinava e tal, era um carimbo próprio. Agora já tem os selos dos tribunais de justiça, dos FERJs e tal, que cobram por aquele selo, e aí tem um carimbozinho para dizer, olha, essa é realmente a assinatura do Saraiva, por exemplo. E existe uma segunda modalidade, que é o que a gente chama de autenticidade. Ela tem uma validade jurídica, é como se tivesse uma força jurídica maior, uma veracidade maior. Então é aquela, Saraiva, que o sujeito, como por exemplo, transferência de veículo automotor. Eu me lembro quando nem era assim, e depois de um determinado momento passou a ser obrigatório. Aí, Riquelme, nesse caso,
o sujeito tinha que ir ao cartorário diretamente para ele e ele só poderia postar assinatura, ou seja, assinar na frente do Saraiva. E aí o cara ia lá, por exemplo, o Saraiva é o cartorário. Então ele ia lá, eu ia para assinar o documento, que eu estava fazendo uma transação, por exemplo, de um carro contigo, e aí os carros, os Detrans começaram a exigir em um determinado momento. O contrato bancário e etc, principalmente imóvel, compra de imóvel e tal. Aí o que é que o sujeito fazia? Antes de tu assinar, tu não podia assinar antes, tu tinha que ir lá e ele conferia, o Saraiva, me dá o documento, Saraiva, aí ele fazia a verificação em loco e depois tu assinava, porque aí ele te dava uma certificação de que aquela assinatura foi feita na presença dele, que é o que a gente chama de autenticidade. Aquele momento histórico era um momento em que não havia a tecnologia disponível para tanto. Então ainda, mesmo os bancos que estão sempre além, que usam as primeiras e melhores tecnologias, por conta da sua estrutura financeira mesmo, o seu potencial financeiro, eles não usavam nenhum tipo de assinatura eletrônica. Foi então que começou a se criar os certificados digitais. Sim. E aí o Brasil criou um órgão público que é o Instituto ICP Brasil. Então ele certifica as assinaturas digitais a partir do CPF, Sarai. Há essa certificação no Brasil. E um tempo depois, alguns órgãos foram cadastrados, um tempo depois o próprio governo federal criou o gov.br, que é uma assinatura, tu faz o teu cadastro, tu vai para lá. Qual é o problema? O problema é jurídico. O que aconteceu é que o gov.br, o acesso a essa assinatura, e mesmo o ICP Brasil, o acesso a ela é um acesso que se dá por usuário e senha, no geral, mesmo que tu assine. Então, o que acontece? Acontece que começou a haver muitas fraudes e, por exemplo, os tribunais superiores, ultimamente, têm negado validade jurídica a essa assinatura. E aí houve uma lei que começou a regulamentar as assinaturas digitais. Olha que interessante. E aí existem 3 tipos de assinatura digital. Veja que no momento em que era assinatura manual, haviam 2 tipos. Reconhecimento e autenticidade. E agora existem 3 tipos de assinatura digital, 3 modalidades. Uma que a gente chama simples, que é aquela assinatura que é usuário e senha. É o comum, tu tem uma senha do teu e-mail e tal, aquilo é um tipo de assinatura. Quando tu aposta um usuário e senha em qualquer sistema software, aquilo é uma assinatura da modalidade simples, ela não tem validade jurídica. E aí tu tem a segunda modalidade, que é o que a gente chama de assinatura avançada. Essa é a cereja do bolo. Vou deixar pro fim essa cereja do bolo. E aí tu tem a terceira modalidade, que é aquela feita pelo Instituto. Então tu tem que ter um certificado digital do ICP Brasil para tu certificar. No meu entendimento jurídico, o que é que os tribunais superiores entenderam? Entenderam que, isso é recente, viu, Sara? Bem recente. Que as assinaturas digitais do tipo credenciadas pelo ICP equivalem àquelas por autenticidade. E as assinaturas digitais do tipo avançada equivalem àquela por reconhecimento. É importante tu repetir isso para o pessoal que está nos ouvindo. Repete, porque é uma informação importante. Veja como é interessante. Então, assinaturas digitais apostas por usuário e senha não tem valor jurídico. Assinaturas digitais do tipo avançada, aí a questão é, TED, qual é o tipo de assinatura digital avançada que é considerada? Aí a gente vai entrar para a tecnologia. Aí eu vou passar essa bola na hora de explicar essa parte para o Riquelme. Mas eu estou só fazendo a configuração jurídica. Então, o que se criou, Saraiva, foi o seguinte: ignorou-se a assinatura usuário e senha e pegou aqueles 2 modelos existentes, reconhecimento e autenticidade. No modelo reconhecimento, equiparou ao que a gente chama de avançado. No modelo ICP Brasil, equiparou ao que chama de autenticidade. Eu entendo juridicamente, isso já está consolidado recentemente. Agora, só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Para tu apostar uma assinatura tipo ICP Brasil, tu tem que ter um certificado, tem um custo econômico. Para o credenciador da assinatura. Para tu apostar assinatura avançada, é feita por software. É outra sistemática, o Riquelme vai explicar. Então, o que acontece? No entanto, eu que entendo de cartório, porque trabalhei muitos anos de cartório, conheço um pouquinho de tecnologia, com toda a modéstia que me permite, e de direito também conheço um pouquinho mais. O que acontece, Saraiva? Na verdade, eu acho que foi um erro de interpretação dos tribunais, porque como eles conhecem pouco de tecnologia, o inverso seria mais agradável.
mais real. Porque a assinatura digital avançada do modelo tecnológico que nós, por exemplo, estamos desenvolvendo, que é aquele mesmo modelo usado em bancos. Sim. Quais bancos, Saraiva? Os grandes bancos. Se tu for usar, por exemplo, o sistema do Banco do Brasil, tu tem um sistema absolutamente avançado. Mas vamos lá. Agora acabou de haver, Saraiva, no governo federal, um furo da Previdência onde bilhões em contratos foram feitos equivocadamente. 90 bilhões de fraudes contratuais. Sabe por quê? Porque esses contratos foram todos feitos sem o uso do sistema avançado. Sim. Então, assim, para que tenha validade jurídica, precisa usar a ferramenta tecnológica certa. Adequada. E poucas empresas, Saraiva, no mundo possuem essa arquitetura de tecnologia. Entendeu? Poucas empresas no mundo possuem essa arquitetura de tecnologia. E outra coisa, não é uma tecnologia solitária. Sim. Precisa haver uma construção de um software que consiga seguir todo o passo a passo para que tenha validade jurídica para o Brasil. Então é bem interessante essa discussão. Eu acho que ela é mais apropriada a ser levantada, trabalhada pelo Riquelme. Mas eu não sei se ficou claro. Foi importante. Essa descrição inicial. Essa descrição primeiro, essa separação e essa visão das, vamos dizer assim, dos tipos de assinaturas. É importante essa configuração. Agora, Riquelme, o que é por detrás disso para essas validações e para que esse processo realmente seja seguro e da maneira, por exemplo, como o Ted falou, como é que é o mais simples, o que é o mais avançado, o que está por detrás em termos de tecnologia? Saudações. Então, vamos voltar um pouco para trás. Quando que começou essa parte das autenticações e por que ela é tão necessária? A gente começa lá atrás, quando os sistemas eram muito enclausulados em si mesmos. Sim. Então, a gente cria o sistema de login, onde Sim. eu precisava de garantir que eu era eu. Mas, claro, de uma forma simplificada, porém efetiva. O sistema de login foi criado, onde tu dava uma ID para o usuário, que poderia ser um e-mail, o próprio nome, um CPF, e uma senha. E essa senha concedia o acesso aos usuários. Conforme os sistemas foram avançando, a gente precisava de criar protocolos de segurança para comunicação entre sistemas. Para isso foram criados os tokens de acesso, que no começo eram apenas uma hash, um código que era transmitido entre os sistemas. Depois se tornou um certificado que foi para um pendrive, onde você podia plugar e você autenticava que você era você de fato, usando esses pendrives de autenticação. Sim. Conforme a gente foi evoluindo, e as pessoas começaram a entrar mais em sistemas, a sociedade em si se tornou muito mais adepta aos sistemas da internet em si, sistemas de inteligência no geral, a gente necessitou de expandir isso e garantir mais segurança nessas informações. Aí a gente criou uma série de sistemas de checagem, autenticação. De controle. Autenticação. O que a gente tem de mais avançado hoje, a exemplo, são os sistemas de biometria. Dentro dos sistemas de biometria, a gente tem a leitura de impressão digital, leitura de íris, reconhecimento facial. E todos eles funcionam com um mesmo, entre aspas, propósito, mesmo mecanismo. A gente tem pixels específicos em uma imagem ou em algum modelo. A exemplo do teu rosto, tu pode encontrar exatamente o centro dos teus olhos e medir a distância entre eles. Para cada pessoa, a medida exata vai ser una. Não se tem como repetir aquilo. A gente pode expandir isso também para medir a distância até o maxilar, ou a ponta do nariz, ou até as orelhas. E a gente consegue criar, assim, um rastreio perfeito do rosto. Isso nenhuma pessoa consegue replicar. Por mais que se tente, não se tem como replicar. Biometria também, a gente tem padrões muito específicos na nossa biometria. Perdão, na nossa biometria, na nossa impressão digital. E esses padrões também não são replicáveis. Não são replicáveis e não podem ser repetidos. Isso está intrínseco ao nosso DNA. Então, a gente só precisa de encontrar aqueles pixels específicos e autenticar que nós somos nós. Essas necessidades foram supridas dessa forma, trazendo essa segurança. Agora, dos documentos, porque isso aí é a autenticação de que sou eu autenticando aquilo ali, mas é a autenticação do documento ali, daquela ali, no caso, o que o Ted falou, em relação a... Aí, voltando ao processo, como tu disseste, começou pela digitalização dos processos, aquilo ali, aquela validação. Eu lembro que a gente tinha aqui no cartório, levar lá, falar, mas mesmo assim você tinha que abrir
quase que tipo com uma firma, uma assinatura Sim, digital tinha para que abrir fazer um no cadastro. cartório um cadastro, para fazer tudo aquilo ali. Sim, sim. A questão dos documentos, o que está por detrás? Para os Cadastro era a documentos... comprovação, né? Porque tu Isso. tinha que ter aquela comprovação time, Exatamente. tempo A gente precisava, e persona. A gente Tempo e precisava de persona. otimizar esse processo. Isso é fundamental, A gente precisava- pensar nisso, tempo e persona. A gente precisava de otimizar esse processo com relação ao tempo em si. Era muito custoso tu manter uma estrutura física de um cartório, muita gente, era muito complexo. E para agilizar isso... É muito a gente, complexo até hoje, né? Tu fazer até isso hoje é é caro. muito complexo, é E é muito caro. caro. E para otimizar isso, a gente trouxe esses sistemas de autenticação que a gente já usava em sistemas de comunicação entre outros apps, entre outros sistemas maiores, e trouxemos para os documentos. Por exemplo, o PJE usava até... Ainda usa. Não O sei se token. ainda usa. O token de certificado digital, que nada mais é do que uma hash criada em SH256, onde tu botava os teus dados, ia fisicamente lá, criava o teu certificado, eles iam digitalizar aquilo, criar uma 256 e te entregar num pendrive físico, que seria lido eu pela lembro máquina, disso, eu lembro que seria disso, lido pela máquina e Até hoje, comprovado até hoje. que você é você, de É o fato. mesmo sistema. Deixa eu fazer uma contribuição aqui, porque aí talvez o Riquelme consiga ainda aprofundar mais a temática tecnológica. Porque isso aí é um dado jurídico. Esse Sim. é um dado jurídico. Juridicamente, Riquelme, Saraiva, o que acontece é o que há de mais avançado na modalidade de autenticação de assinatura contratual, por incrível que pareça, não é a modalidade 3, ou seja, os cadastros feitos para o ICP Brasil. Porque esses cadastros, por exemplo, eles são cadastros feitos através do que o Ricardo falou, que é um token, que pode estar no pendrive, pode estar na nuvem, tem várias formas, várias modalidades para tu certificar essa assinatura. Só que ele tem um custo financeiro para isso. A questão é que no Brasil sempre se confunde segurança com custo econômico. Às vezes tu pensa que o que tem custo econômico tem mais segurança, e não é verdade. Nesse caso é um grande erro, porque olha a comparação que o direito fez. O direito fez equivocadamente essa comparação. Sim. Embora ele tenha avançado, entendendo que o tipo de certificação avançada precisa de requisitos, ele ainda se errou. Então eu vou, já de uma certa forma assim, acabar o suspense e vou dizer como funciona o tipo de certificação avançada e o Riquelme explica tecnologicamente. Como é que se entendeu agora, Saraiva? Entendeu o seguinte: uma assinatura feita por um token eletrônico, que tu tem que pagar um credenciador, os advogados todos possuem um token para poder utilizar exatamente o PJE, mas contadores também possuem token para fazer essa utilização da Juscema e etc e tal. Então muitos profissionais possuem tokens. Normalmente alguns empresários também possuem token por conta do CNPJ para fazer acesso a banco, algumas chaves. Sim. São feitas por esse token ICP Brasil. O problema é que esse token não certifica a pessoalidade daquele que assinou, e sim a propriedade daquele assinador, Sim. daquela assinatura. Tu entendeste? Sim. Aí o Ricardo vai explicar melhor. Ele não diz assim, foi o Saraiva que assinou. Não, ele diz, esse token é daquela desse empresa, Saraiva, ou daquele empresa. CPF. É vinculado a ele. Mas não está dizendo que foi o Saraiva que assinou. Então, embora judicialmente, equivocadamente se entenda que aquele tipo de assinatura é a assinatura modalidade autenticidade, é um erro. Na verdade, eu troco a ordem. Então, vamos lá explicar. A assinatura que hoje, claro, seguindo os padrões tecnológicos mais modernos, a assinatura que hoje é chamada de avançada, essa sim é a assinatura por autenticidade. E a por token, ela que é por semelhança. Há uma troca. Mas, enfim, já houve um amadurecimento. Qual é o modelo, qual é a trilha, Saraiva, o processo para seguir uma assinatura avançada? Primeiro ponto, reconhecimento, e aí pode ser biométrico, né? Sim. Que é o termo Biométrico. geral. Sim, o termo No geral, ele vai por digital Sim. Ou facial. ou facial. Facial, isso. Eu entendo que a mais avançada modalidade é o facial. Sim. Porque já há contestações no mundo, nos últimos estudos, tu viste isso, que o reconhecimento por digital foi burlado algumas vezes. Loucura. Ainda é uma discussão que tem que se aprofundar, mas eu já vi, lendo, não é uma certeza sobre tecnológica hoje, Sim. mas eu tenho visto questionamentos a respeito de digitais. Eu não estou dizendo que é verdade, que aconteceu, que houve ou não houve, que houve manipulação, mas existe um boato com relação a isso, no mundo. Mas aqui qual é a trilha que a gente sugere? A trilha que os bancos seguiram.
Sim. Quais bancos? Os grandes bancos. Os pequenos não fizeram isso, por isso deu esse problema na Previdência. Agora, os grandes bancos, o que eles fazem? Por exemplo, o Banco do Brasil, aquele que quiser usar. Reconhecimento facial ponto 1. Nível de segurança altíssimo. Aí tu tem a questão que tu tem que preservar um software que tem que preservar LGPD. Aí o Riquelme vai explicar a trilha disso, a trilha tecnológica. Primeiro ponto, para uma assinatura avançada certificada, Sim. com valor jurídico. Reconhecimento facial. Depois, Armazenamento. contrato, aí tu vai armazenar teus dados, os dados podem estar pré-postos, ou seja, se tu tiver uma vinculação com a API, seja do CNPJ, da Receita Federal, ou vinculação da Junta Comercial, ou vinculação do GOV, tu consegue ter os dados daquela pessoa. Só uma pergunta, Pode falar. aí, nesse ponto aí, porque ele tocou num ponto que é aí uma coisa é autenticação em um sistema. E outra coisa é a autenticação que passa de um sistema para outro. Precisa, nesse caso, precisa de uma trilha para ter validade Isso, jurídica. que eu tô Qual é a falando. trilha? Ponto 1, reconhecimento facial. Sim. Ponto 2, a prova do software que tu leu o contrato. Que aí é aquela história. O software só permite que tu avance quando tu passa, mesmo que tu não leia, mas tu tem que Sim, passar, tu passar. demonstrou que tu repassou Li a vista no concordo, documento. aquela parte lá. Li concordo. Aquele li e concordo, Saraiva, é assinatura digital. Porque tu já validou o software pela entrada, a persona. Sim. Já validou pelo reconhecimento facial. Aí tu lê e concorda, ponto. E o terceiro ponto, o envio para blockchain. Por que blockchain? Mas calma aí, mas por que blockchain? O tempo. Lembra que quando a gente disse que para tu ir no cartório, para tu fazer um reconhecimento, o que é que o cartório diz? Ele diz o seguinte, o Saraiva assinou esse documento, olha bem o detalhe, ele assinou esse documento, na minha frente, eu vi que era ele, reconhecimento facial. E nesta data, porque ele aposta a data. Sim. No dia tal, dia 30 e tal, não sei o que, ele pode botar inclusive a hora. Não era comum se botar a hora, mas se botava o dia. E aí, a blockchain resolve esse problema. O reconhecimento facial traz a persona e a blockchain diz assim, porque é um documento imutável, Horário, é uma né? estrutura. E ele vai dizer, naquele Que dia, horário, naquele o Saraiva... dia. Não foi em outro dia, não foi Saraiva. outro Foi dia. naquele dia. E aí, Saraiva, se não tiver essa trilha... Percebe que aquela assinatura convencional por token ICP é desnecessária e não traz nenhuma segurança jurídica? Sim. A segurança jurídica, ela é intrínseca na relação personalidade, persona é aquela e tempo é aquele. Aí o Riquelme pode explicar Porque como isso é que funciona a trilha tecnológica. Isso é tipo aquela Essa coisa trilha da posição. jurídica. O cara pergunta, qual o teu álibi? Que tá aqui uma foto tua no horário Acabou. tal. Sim. Acabou. Né? A pessoa vai dizer Aí o Riquelme especificamente. tá E dizendo. a gente pode trazer essas informações usando, como eu havia falado antes, os métodos de autenticação via tokens, bearers, ou a gente pode usar JWT, ou ALFs, que são nada mais nada menos, é só um monte de protocolos que a gente segue para poder... De forma bem simples como é que JBoss funciona não, o né? software. Não, JBoss não. Tenta JBoss explicar. não, né, Ted? JBoss não. JBoss não. Tenta explicar de forma bem simples como é que funciona esse software. E esse software está disponível para as grandes empresas que quiserem contratar, por exemplo. Sim. Sabe, a gente tem disponível essa arquitetura. E é uma arquitetura que quase ninguém tem no mundo. Isso é. Eu ia fazer uma pergunta para vocês em relação ainda a isso sobre documentos, que é o que a gente está falando, contrato, sobre cadastro. Que eu acho que é uma Pronto. coisa que hoje a gente já deu uma Soma, né? Veracidade do cadastro. Veracidade do cadastro. Riquelme, Fique à vontade. o software para fazer Continuando isso. ainda. Cadastra e dá veracidade daquele contrato, daquela assinatura. Existe uma estrutura hoje que é exatamente isso, foi feita, pensada nisso, que se chama blockchain. A blockchain é uma nada mais do que uma corrente de blocos, entenda dessa forma. corrente A intradução direta é exatamente Sim. isso. A gente tem um bloco gênese, que vai puxar um próximo bloco. Esse próximo bloco vai ter todas as suas informações cadastrais, nome, CPF, hora com que você está fazendo aquela transação, tudo aquilo sobre tudo aquilo que é necessário para o contrato, e vai cadastrar ele, gerando uma hash para ti. Essa hash é una, imutável, tu não vai poder nunca mais alterar, por mais que tu altere o contrato em si, a hash nunca mais vai bater igual, ou seja, aquele contrato é perpétuo. E tu cadastra a tua autenticidade, né? Sim. A tua foto ou os pixels daquela foto. Explica melhor Exatamente, isso a aí. gente pode trazer os pesos direto à blockchain. Pesos para vocês entenderem de forma simplificada. Imagine o seguinte, eu tenho a distância dos meus olhos. A distância delas, ela bate exatamente em um peso. Essa distância aqui é um peso. A distância daqui para cá é um segundo peso que a gente pode cadastrar também. Sim. Tudo isso são pesos.
E depois ele confere tudo isso. E a gente confere isso na blockchain. A gente sempre vai ter essa certeza, porque basta buscar meu bloco, trazer, os pesos são esses. A pessoa que bate esse peso é tu, perfeito, já está lá. Então eu queria, para a gente já estar chegando, passar rápido a conversa, né? Por exemplo, se tem um empresário hoje que está ouvindo a gente aí, quais seriam as aplicações que a gente poderia hoje colocar para quem está ouvindo, quem tem um empreendimento e dizer assim, olha, eu preciso disso aqui para fazer um cadastro, por exemplo, um posto de combustível que ele tem contratos de fornecimento, alguma coisa assim, seja lá qual for, por exemplo, tipo até um hospital para fazer o controle dele. Vocês têm ideia do que poderia ser essas aplicações? É interessante o senhor ter falado com relação aos postos, porque a gente consegue exemplificar um outro ponto muito importante quando a gente trata sobre autorizações e porque as autorizações por si só trazem uma coisa que é fundamental para essas grandes corporações que trabalham com os sistemas em cadeia, que é a rastreabilidade. Por exemplo, um posto de gasolina, ele tem que contratar a empresa que vai fornecer o combustível, a logística, vai ter que ter a pessoa que vai fazer a transação. E a gente consegue fazer isso por autenticações. A gente consegue fasear o processo, consegue autenticar que aquele processo está sendo executado pelas pessoas que estão sendo executadas, pelas pessoas determinadas. Só aprofundando um pouquinho aí, Ted responde também. Uma empresa grande, uma concessionária, ela hoje que tem um cadastro grande para o estado todo, uma quantidade grande de cadastro, ela precisa, porque vamos lá, aí vamos tentar falar de números. Saraiva, um tipo de assinatura posta dessa, e eu nem falo aquela por autenticidade, que traz uma segurança jurídica, aquela por reconhecimento, que tem menor validade do que essa que a gente está propondo, ela tem uma média de custo para uma grande estrutura entre 50 e 190 reais por assinatura. Aí tu multiplica isso, por exemplo, se tu quiseres fazer 100 mil assinaturas. Aí tu tem um custo altíssimo. Uma assinatura, por exemplo, dessa por um cadastro online que tem mais segurança jurídica, tu tem um custo aí que chega a 10 a 20% mais ou menos deste valor. Então assim, tu tem um ganho. E outra coisa, tu vai ter sempre um limite das assinaturas, porque tu tem um limite de espaço, um limite de pessoas e um limite de tempo. Então, ou seja, a média de uma assinatura numa estrutura muito grande é de 30 minutos por assinatura. Para tu conseguir, começa o processo, junta a documentação e termina o processo. A média de uma assinatura dessa no sistema online é de 3 a 5 minutos. Às vezes menos. Então a média é aqui, 3 minutos é mais ou menos o padrão. O custo é 20% do padrão dessa assinatura e mais. Tu consegue fazer em escala. Tu consegue fazer ela ao mesmo tempo, milhões de assinaturas. Olha a diferença. Bem legal. Então um dia tu consegue fazer 100 mil assinaturas, 1 milhão de assinaturas, coisa que tu jamais conseguiria fazer fisicamente. Porque tu teria que montar uma estrutura tão grande, tão imensa, com tantas pessoas. E outra coisa, e o erro? Ainda tem o desperdício e o erro, porque neste caso tu não tem como errar. Bom, agradecer vocês, eu acho que a gente sempre espera estar levando informação para você, de qualidade, uma conversa de qualidade, você que ficou aqui com a gente até aqui agora, muito obrigado. Esse programa vai estar no YouTube, se você quiser depois rever, ou se você pegou ele pela metade, para entender um pouquinho sobre essa parte de validação de documentos, de cadastro, como fazer isso hoje já com tecnologias modernas. Bom, muito obrigado a você, um abraço e bom domingo. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.